Quem nos guia nessa terra será o destino da nossa caminhada. Hoje a palavra do dia mostra o quão importante nós temos uma caminhada com Deus e aprender através da palavra de Deus que os herdeiros de Deus são os filhos, o qual é concedido através da adoção, através do Espírito de Deus, que esse é o DNA de nós estarmos ligados com Deus e sermos salvos por Deus. Aqui em Romanos capítulo 8, mostra no versículo 12, os filhos herdeiros. Quem é herdeiro da salvação? Os filhos. Apesar que os filhos falham, mas nós sabendo que somos filhos, tem o arrependimento. Os filhos têm uma conexão com Deus, a presença da promessa de Deus, que é o representante do Pai, o Espírito Santo. No versículo 12 mostra que, assim, pois, irmão, somos devedor, não é da carne. Nós nos devemos para a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Constrangido quer dizer coagir, forçar alguém a fazer algo contra a sua própria vida. Não faça aquilo que é contra a tua própria vida. E o que é contra a nossa própria vida? Quando nós favorecemos a nossa carne. Quando nós continuamos na nossa teimosia ou no nosso achismo. Nós somos chamados por Deus para fazer segundo a vontade dele. E quem está na vontade de Deus, todas as coisas vêm cooperar para o bem. Por isso que mostra aqui no versículo 13, porque se vivemos segundo a carne, você que continua, mesmo sendo religioso, mesmo sendo pessoas que estejam dentro de uma placa, de um templo de oração, mas você continua na sua formação, na sua própria ideia, e a nossa natureza, entenda uma coisa, nossa natureza é caída. A nossa natureza é inimiga de Deus. Por isso que nós entendemos que Deus enviou a solução do céu. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. E o Filho volta para o Pai, mas deixa a nós aquilo que nos testifica. E o que testifica que nós somos filhos de Deus? A promessa, o Espírito Santo. Por isso que mostra no 13, porque se vivemos segundo a carne, segundo a nossa vontade, nós caminhamos para a morte. A nossa caminhada que vivemos segundo a nossa vontade é para a morte. Tem vezes que nós dizemos, ou a pessoa aprende, que quem leva a pessoa para a morte é o diabo. Não, é segundo a nossa vontade. Por isso que nós temos que recusar a nós mesmos, rejeitar a nós e tomar o ensinamento da cruz. O nosso caminho da nossa carne será a morte, mas se pelo Espírito, então mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Mortificar, afligir, atormentar, causar desgosto. Nós temos causar desgosto de nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Então mortificamos a nossa vontade para fazer a vontade do Espírito de Deus, certamente vivereis. Você imagina ouvir de Deus que Ele não permanecerá para sempre no ser humano. Por quê? Porque em Gênesis nós vemos que Deus eliminou com a humanidade através do dilúvio. E aqui em Gênesis capítulo 6 mostra por que Deus tem sido contra a humanidade. Deus fazia presença através do Espírito Santo. Mas quando Deus, vendo o ser humano que não há arrependimento,
Talvez você já tenha se batizado nas águas, mas antes de se batizar, houve arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente, mudança de coração. Ele começa a se mostrar sensível, o coração dele, não permitir ser endurecido. E mudança de coração requer que você mude a direção. Talvez a direção da tua vida era caminhada na natureza humana. Mas quando nós chamamos para o arrependimento, nós saímos do nosso caminho para a direção daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então a gente se mostra sensível para receber o nosso coração, o que o Senhor tem nos ensinado. E uma mente voltada para as coisas de Deus. Mas Deus vê aqui no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis: então disse o Senhor, o meu Espírito Santo não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O povo carnal. Você imagina Deus dizendo: eu não habito naquele que é carnal. Não tem como você fazer a tua vontade, você ficar apoiado em si e dizer que está agradando a Deus. Você tem que negar um. Negar é rejeitar a si mesmo para que possa viver uma caminhada de fazer a vontade de Deus. E essa caminhada fazendo a vontade de Deus, o destino é salvista, é salvação. O destino é você ter uma vida ligada em comunhão com Deus. Porque no versículo 5, quando Deus diz que não habitaria na vida humana, porque é carnal, porque Deus viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. A dureza do coração humano e o pensamento, todos os desígnios mal. É por isso que a pessoa, quando ouve a palavra, uma pregação, o que brota no coração da humanidade? O que é ruim, porque ele atende para aquilo que é mal, porque ainda ele está em si. Por isso que a pregação maligna do diabo funciona na vida do povo, porque ele ainda não tem uma libertação, ele não tem uma vida com o Espírito de Deus. Por isso o desígnio dele facilmente todos os dias vai produzir o que é negativo. Mas quando vai produzir o que é positivo? Quando o Espírito de Deus habitar sobre essa pessoa. Talvez você está anos e anos, você tem esse pensamento não positivo, porque você talvez ainda é carnal. Você ainda está apoiado na natureza humana. E a nossa natureza é caída. Mas arrependeis diante do Senhor, porque aqui em Ezequiel 36 e versículo 26 diz assim, Deus ele promete dar a nós um coração novo, coração sensível para receber e um espírito voltado para Deus. Muitas pessoas não têm esse espírito voltado, dedicado, mas é isso que Deus ele quer, para que nós viemos se arrepender, depois se batizar nas águas e Deus o perdoará e essa pessoa receberá o dom do Espírito Santo. Porque no versículo 26 diz: dar-vos-ei um coração novo, porarei dentro de vós um espírito novo. Pensamento positivo, pensamento que muda o nosso destino. O pensamento para a nossa vida se renovar, nós temos que ter um pensamento de qualidade, das virtudes da palavra de Deus, das boas novas do Senhor. Então, darei um coração novo e porarei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, um coração que receba o que Deus tem falado. Um coração sensível. Tirar esse coração de pedra e dar um coração sensível. Tenha sensibilidade de reconhecer Deus na tua vida, de receber o que o Senhor tem falado todos os dias. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne.
Versículo 27, porarei dentro de vós o meu Espírito. Para Deus colocar o Espírito Santo dentro de nós se voltar para Deus. E porarei o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Qual é o momento que nós vamos andar na vontade, na palavra de Deus? Quando o Espírito dele entrar. E qual é a vontade de Deus? É que você vai bem. Qual é a vontade de Deus? É que você prospera. Qual é a vontade de Deus? Que a tua mente venha fazer aquilo que o Senhor quer, que a tua mente pensa com o pensamento de Deus. E o pensamento do Espírito Santo é de paz e não de mal, para dar o fim daquilo que você deseja. Então a pessoa ele começa a pensar positivo, nas boas novas. Você já não fica mais amedrontado, você já não fica mais com a mente pesada, você já tem dentro de você confiança. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você e você começa a andar no estatuto. Guardai o meu juízo e observais. Começa a observar aquilo que vem de Deus. Sabe você, tudo que hoje é pregado, tudo que é ensinado, você aceita. Mas quem observa o Espírito Santo, quem observa Deus, ele vai ver aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus para a nossa vida, o pensamento dele é de paz. Ele não quer um mal para você, ele não quer revelar essa coisa maligna ao qual você fica recebendo. Você ainda recebe o que é ruim, é porque ainda o teu desígnio, o teu coração está endurecido e ainda é humano. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, você observa aquilo que vem de Deus. Aqui em Romanos capítulo 8 e versículo 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Quando nós somos guiados por Deus, sabe qual é a pessoa guiada por Deus? É aquilo que começa você dizer, Deus não tem o pensamento de apresentar o que é ruim para mim. Deus não revela algo pior para mim nessa terra. O mundo já é maligno e ainda você fica alimentando a tua mente com aquilo que não presta. O Senhor diz que é para nós, no Senhor, alimentar a nossa consciência daquilo que é benefício. E os benefícios do Senhor é trazer paz para a tua vida, sossego. O Senhor abrir as portas que estavam fechadas. É o que você recebe, é o que você deixa você guiar, o que vai ser a tua vida. Porque a boca fala o que está cheio o teu coração. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. O filho, ele tem acesso aos céus. Na geladeira de Deus Pai lá no céu, como falar esse termo, essa palavra figurada, lá você não vai achar o diabo dentro não. Dessa geladeira, dessas bênçãos preparadas, você vai achar as qualidades divinas, a qualidade pura, os frutos do Espírito Santo. É isso que você tem que mentalizar. Para de você ter medo, de você ficar criando coisas malignas para a tua vida e dizendo que é Deus que está revelando isso para você. A revelação de Deus que veio do céu é para revelar as coisas boas, um ano aceitável para a tua vida. E entenda uma coisa, aquilo que você alimenta teu coração é o que vai destinar para a tua vida. Sabe quem Deus vai buscar aqui na terra? Aquilo que Ele enviou. Ele vai levar para o céu aquilo que desceu do céu. E o que desceu do céu? O que Jesus derramou sobre os apóstolos, sobre os discípulos? O Espírito Santo. Então a nossa carona, o nosso transporte é o Espírito Santo. Quem faz parte do Espírito Santo, esse irá para o Pai. Esse irá para a grandeza da sua majestade. O nosso transporte, a nossa garantia é a presença do Espírito Santo. Então alimenta teu coração daquilo que te faz bem. Alimenta teu coração daquilo que te faz ser glorificado diante de Deus. Deus não veio para assustar a humanidade. Deus veio para mostrar que o Filho de Deus tem poder.
O caído não é aquele que está em Cristo. Este é uma nova criatura. O caído é o diabo. O caído é a doença. Porque aonde o Espírito Santo entra, ali essa pessoa tem liberdade. Então começa a conectar a tua espiritualidade com Deus, essa comunhão divina, para que você comece a obter o sobrenatural de Deus. Para de você ser guiado por homens, para uma forma errante, porque toda vez que você fazer a caminhada humana, natureza caída, é como diz, a nossa natureza pecaminosa, humana, será para a morte, mas pelo Espírito, nós mortificardes os efeitos do corpo. Mortificardes é afligir, é dizer eu não aceito mais a vontade carnal, e esse viverás na glória de Deus, viverá no poder do Altíssimo, naquilo que o Senhor já tem preparado para a tua vida. Caminha num pensamento positivo, porque as coisas vai dar certo quando você busca o que é certo. As coisas vai clarear a tua visão quando você ser iluminado pela palavra de Deus. E a lâmpada para os pés é a palavra do Senhor e luz para os teus caminhos. O destino no terminar da tua caminhada nesse mundo com o Espírito Santo é você voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai não é que você desceu de lá, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós será levado de volta para o Pai. E nós ali tornamos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essa palavra seja impactante na tua vida, para transformar tanto a tua consciência, para transformar a tua vida, a tua família, a tua casa, e que essa palavra possa reerguer você. E tudo aquilo que você achava que estava dando errado é porque você estava apoiado humanamente, naturalmente. Mas hoje o poder da palavra te chama para te tornar sobrenatural e para que a tua vida seja edificada e que você possa declarar no Senhor Jesus Cristo: eu sou filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.